Boa noite a todos os presentes. Portanto, sejam então bem-vindos a mais uma edição do Noites na Ordem. O meu nome é Inês Grazina, estou hoje em representação pela Associação Portuguesa dos Jovens Farmacêuticos e estarei hoje então a moderar esta sessão das Noites da Ordem e agradeço desde já a colaboração com a Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, aqui na organização e dinamização desta sessão juntamente com a PJF. Portanto, antes de mais, nós gostaríamos de agradecer a todos os participantes pelo vosso interesse, por estarem aqui presentes hoje nesta sessão e dar-vos então as boas-vindas a esta sessão que tem o tema de farmacêuticos além fronteiras. Portanto, sem mais demoras, nós daremos então início à sessão. Para hoje temos connosco um painel bastante rico, portanto um painel de farmacêuticos com background muito variado, e temos como objetivo estimular então a partilha de experiências de farmacêuticos que exercem a profissão fora de Portugal, com diferentes backgrounds em diferentes funções, e discutir também as diferenças de oportunidades dentro de cada área de atuação e perceber também, no fundo, como poderá a prática profissional evoluir aqui no nosso país, portanto em Portugal. Para isso, temos connosco o Dr. Diogo Domingues Piedade, que é atualmente Economic Affairs Manager no PGEU, portanto, na associação que representa os farmacêuticos e as farmácias comunitárias na Europa, e está atualmente sediado em Bruxelas. Temos também connosco a doutora Ruth Henriques, que é atualmente Senior Oncology and Hematology Pharmacist no Hospital de Colchester, estando então sediada no Reino Unido. E por último, mas não menos importante, temos a doutora Teresa Salgado, que é professora auxiliar na Virginia Commonwealth University School of Pharmacy e diretora do Center for Pharmacy Practice Innovation, na mesma instituição, estando então sediada nos Estados Unidos. Portanto, temos aqui 3 diferentes fusos horários, portanto, temos aqui diferentes horários, portanto, conseguimos ver que a doutora Teresa está com um fuso horário um bocadinho mais solarengo do que os restantes, portanto, bom dia, neste caso, e muito obrigada aos 3 desde já pela vossa disponibilidade e por terem aceito este desafio para estarem hoje aqui connosco. Portanto, antes de iniciarmos a discussão, nós gostaríamos de pedir que se apresentassem, portanto, que explicassem um pouco o vosso percurso profissional, aquilo que tiveram até agora, e que também que falassem um pouco do que vos motivou a desenvolverem a vossa carreira fora de Portugal. Portanto, podemos começar pela doutora Teresa, por favor. Claro que sim. Boa tarde aqui, boa noite aí. Antes de mais, muito obrigada pelo convite que me endereçaram. É sempre uma honra participar nestas iniciativas. Eu sou farmacêutica de treino, não é? Graduei-me da Universidade de Lisboa em 2008. Depois terminei, já era mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas. Depois exerci como farmacêutica comunitária há alguns meses, entre 2008 e 2009, e comecei o meu doutoramento entre 2009 e depois 2013. O meu doutoramento foi em Sociofarmácia, em perceber o papel dos farmacêuticos nos doentes que recebem hemodiálise. E depois de terminar o doutoramento, um bocadinho antes, comecei a trabalhar como farmacêutica hospitalar no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Depois surgiu, no fundo, eu acho que posso dizer isso, eu achava que ser farmacêutico hospitalar era a minha dream job e depois apercebi-me que não, que afinal a minha paixão era mesmo academia e investigação e surgiu a oportunidade de fazer um pós-doc na Universidade do Michigan. E, e pronto, e no fundo, depois mudei-me para os Estados Unidos. O meu pós-doc foi entre 2014 a 2016. E depois, percebendo um bocadinho como é que funciona o mercado aqui e no fundo, as oportunidades, apercebi-me que havia várias posições em academia disponíveis e candidatei-me e acabei por aceitar esta posição na BCU. A qual iniciei em dezembro de 2016 e vai agora fazer 7 anos. Sim, 7 anos. Mais 2, 9 que estou cá. Portanto, eu acho que aquilo que me motivou em vir, acho que foi uma questão de oportunidade. Eu acho que nós também sempre acompanhámos um bocadinho a evolução tão diferente do que é um percurso ou o que é a profissão farmacêutica nos Estados Unidos, não é? No fundo, o pharmaceutical care foi aqui, farmácia clínica primeiro, depois pharmaceutical care, e eu acho que sempre houve aquela vontade de vir explorar, fosse aqui, fosse no Canadá, que também é muito evoluído. Eu fiz parte do meu doutoramento também em colaboração com a Universidade de Sydney, na Austrália, e portanto também contactei com a realidade lá e a nível de serviços farmacêuticos também bastante evoluídos.
Embora aquilo que me tenha apercebido agora de falar com muita gente e muitos colegas daí é que há imensas coisas que evoluíram imenso e em farmácia comunitária, e portanto eu acho que também há coisas que nós estamos aí a fazer que são muito pioneiras, e que pronto, e que eu acho que são de louvar. Portanto, eu acho que a minha saída teve mais a ver com este sonho, esta oportunidade e, no fundo, a situação de profissional de academia ser bastante diferente, que eu sei que também vamos abordar um bocadinho mais à frente durante este painel e que criou as condições para que eu tomasse essa decisão e que pudesse ficar, sobretudo que pudesse ficar depois do meu pós-doc. Muito obrigada. Sim, já vamos ver mais à frente, mas de facto a realidade da academia e também a realidade que se vive nos Estados Unidos é certamente muito diferente daquela que temos atualmente no paradigma nacional. Passaria agora à doutora Ruth, por favor. Olá, boa noite. Antes de mais, agradeço muito o convite, que me foi endereçado. É com muito gosto que estou aqui hoje. Eu acabei o curso pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa em 2015. Exerci cerca de 10 meses em farmácia comunitária em Portugal, mas mesmo antes de ter acabado o curso, tinha algum olho na parte de farmácia hospitalar, na parte clínica. E sendo assim, na altura falei com o meu namorado também estava interessado em sair do país. Ele acabou por sair do país para a indústria e eu procurei trabalho em farmácia hospitalar cá. Não consegui logo trabalho facilmente em farmácia hospitalar cá. Acabei por falar com pessoas que cá estavam e deram-me uma sugestão que era tipo, trabalhar para cá como técnica de farmácia para um hospital, para ver como é que as coisas funcionavam e ganhar alguma experiência hospitalar. Porque 2 meses de experiência hospitalar de estágio não me deram nenhuma mais-valia para ter um trabalho cá a nível hospitalar. Cá o estágio é feito ao longo de um ano e pode ser feito todo o ano em hospitalar, ou meio ano em hospitalar, meio ano noutro setting, portanto nunca teria vantagem relativamente aos estagiários de cá. Então vim trabalhar como técnica durante meio ano, por volta disso, em 2016. Entretanto, estava num hospital, mudei para outro hospital para trabalhar como farmacêutica júnior rotacional. Então trabalhei em vários tipos de enfermarias, e exposta a vários tipos de serviços, fui, fui vendo como é que é o papel do farmacêutico clínico. Fiz, entretanto, um diploma na prática clínica entre 2017 e 2018, fui durante 2 anos. Em 2018, quando estava a acabar o diploma, quis fazer a minha especialização em Oncologia e Hematologia e fiz isso mais durante 2 anos. Em 2000, e pronto, eu fiquei a trabalhar como especialista. Entretanto, em 2021, surgiu a oportunidade de fazer o curso de prescrição, então tornei-me prescritora independente. E pronto, e continuo aí. Neste momento sou uma das sou a farmacêutica que está no fundo subchefe do serviço e, e é isto. E para já foi isto. E saí em 2016, acho que foi exatamente 7 anos. Também já é uma longa carreira aí fora, também já tens certamente experiências a partilhar, que mais à frente já vamos abordar. Portanto, muito obrigada pela partilha. E agora passaria então para o Dr. Diogo, por último, mas não menos importante, claro. Obrigado, Inês. Antes de mais, boa noite a todos e agradecer o convite gentilmente endereçado pela Ordem dos Farmacêuticos pela secção regional, e também à PJTF pela contribuição para este evento, ou para esta noite de hoje. Falando então um bocadinho do meu percurso e como é que eu acabei em Bruxelas. E quais as motivações? Acho que começa pelo gosto e pela participação um bocadinho em associativismo já desde a altura de estudante e até antes, e pelo gosto deste lado mais internacional e da troca de ideias, da troca de experiências, que se vai tendo quando se contacta com outras culturas e com pessoas de outras origens e com backgrounds diferentes do nosso. E, portanto, o gosto veio daí. Eu terminei o curso
de farmácia também na Universidade de Lisboa, sou do mesmo ano da RUT, portanto terminámos os dois em 2015. E quando eu saí, eu achava que ia fazer uma de duas coisas. Ou ia fazer um PhD direto à investigação, hardcore science, ali, laboratório, estava lançadíssimo para isso, ou então ia trabalhar para a indústria. Nenhuma das duas coisas se concretizou. Eu achei que estava muito focado, não queria fazer aquela coisa de, ok, vou trabalhar aqui um bocadinho no lado, estava muito focado, era aquilo que eu queria. E então até comecei por, na altura, fazer cobrir uma licença de maternidade numa coisa completamente diferente, não tinha nada a ver com farmácia, mas tinha a ver com associativismo. Foi para uma associação, e fiz ali 6 meses de associação, a trabalhar no secretariado dessa associação, e entretanto, porque eu também estava envolvido na altura na EPSA, na Associação de Estudantes Europeia de Estudantes de Farmácia, surgiu a oportunidade de fazer um estágio em Bruxelas, numa associação, a Medicines for Europe, que representa os produtores de medicamentos genéricos e biosimilares a nível europeu. Fiz esse estágio, tive 10 meses, mudei para Bruxelas em setembro de 2016. Fiz o estágio, foram 10 meses, trabalhei na equipa de Market Access, trabalhava muita parte administrativa, um bocadinho a parte de comunicação, mas ia acompanhando as políticas e no final do estágio apareceu a oportunidade de ficar. Tive a sorte de ficar como assistente do diretor-geral e da vice-diretora-geral, o que me deu assim uma visão helicóptero dos assuntos que eram tratados pela associação, deu-me um muito bom conhecimento das diferentes áreas de atividade, que são importantes, porque não é só a parte científica, farmacêutica, de acesso ao mercado, regulamentar, mas depois há toda uma parte internacional de política e, desculpem, de trade, de importação e exportação, que também é importante, a parte legal e tudo mais. Tive muito boa overview com isso. E depois, passado algum tempo, regressei ao departamento de Market Access, que depois vim a liderar antes de sair dessa organização. Saí em 2022, no início mesmo, passei ali um muito brevemente por uma outra associação setorial dos dispositivos médicos, a MedTech Europe, onde trabalhei o valor dos dispositivos médicos, dos diagnósticos, dos testes de diagnóstico in vitro. Uma altura a sair do Covid, obviamente, como todos percebem, era algo que estava muito, muito vivo nas mentes aqui em Bruxelas e também nos diferentes países da União. E depois, mais recentemente, já para o final do ano passado, juntei-me ao PGEU, do qual a Ordem é membro, onde hoje sou Economic Affairs Manager, e é quase há um ano, faltam uns dias para fazer um ano desde que aqui estou muito feliz, é algo que era muito próximo do meu coração, obviamente, e daí a escolha e a troca da MedTech Europe para o Peugeot. Obrigada pela partilha, Diogo. Tens aqui, de facto, um dia-a-dia muito diferente daquele que seria a tua vida se tivesses optado pela vida laboratorial. Portanto, foi sem dúvida uma boa escolha. Já vamos mais à frente também abordar um bocadinho mais. Vimos aqui que, de facto, temos percursos bastante diferentes, em países também com um paradigma bastante diferente. E nós abrimos agora a sessão de debate. Portanto, eu convido todos os intervenientes a colocar as perguntas, quer seja via chat ou levantando diretamente a funcionalidade através de levantar a mão aqui no Zoom, para que possamos passar a palavra e possam depois colocar diretamente as questões. O objetivo é, de facto, que esta seja uma sessão bastante dinâmica, portanto, sintam-se livres para participar e também para ligar as câmaras, se assim vos for conveniente. Portanto, para iniciarmos agora a discussão, nós temos aqui então este painel com percursos bastante diferentes, e gostaríamos também de perceber um bocadinho aqui como é que é o vosso dia-a-dia em termos profissionais e que tarefas executam. E, portanto, vamos seguir a mesma ordem, portanto, começando pela Teresa, depois pela Ruth e por fim pelo Diogo. Portanto, Teresa. Sim, eu tive um bocadinho de dificuldade em preparar esta pergunta, porque nenhum dia é igual em academia. Eu acho que vou começar por dizer que aqui, e eu acho que dá para transpor para a realidade da academia portuguesa. Mas aqui há uma a tríade da academia, que é investigação, research, o ensino, teaching,
e depois a parte de serviços, é muito Research, Teaching and Service, é o que se faz. Eu tenho, há diferentes tipos de professores, há professores que têm mais ênfase em teaching, há professores que têm mais ênfase na investigação, e depois há professores que são clínicos e que ensinam também, portanto têm o seu local onde exercem, e depois têm a sua parte também de Research, Teaching and Service na universidade. E eu sou aquilo que se chama um tenure track, que é investigação, na componente de investigação, e os outros são o clinical track. Eu inicialmente tinha maior componente alocada à investigação, porque no início há um grande foco em proteger o teu tempo e garantir que tu és bem-sucedida do ponto de vista de investigação. E eu não vou contar já, porque eu sei que depois há uma pergunta em que eu posso abordar isso. Mas eu, depois progressivamente, a minha percentagem de effort alocada à investigação foi decrescendo e outras foram aumentando. Mas, portanto, eu tenho ainda de 50% do meu tempo alocado à investigação. Depois eu coordeno uma cadeira, sou regente de uma cadeira que ensina a maior parte. E pronto, e faço eu o grading e as coisas todas. Há pessoas que têm ajuda com isso, com teaching assistants. A minha cadeira não é uma das bem afortunadas, portanto eu faço quase tudo naquela cadeira. Mas pronto, portanto, eu acho que há dias em que temos muitas reuniões, e as reuniões podem ter a ver com coisas relacionadas com investigação, com coisas relacionadas com o ensino e com coisas relacionadas com o serviço. E o serviço, no fundo, pode ser dentro da escola, dentro da universidade ou externo. Dentro da escola são coisas como os comitês, eu acho que o conselho pedagógico seria assim, pronto, assim esses tipos de conselhos. Eu sirvo no comitê de Outcomes e Assessment, portanto nós recolhemos muita informação que é importante para o processo de acreditação do nosso currículo e revemos em todo o ano e implementamos medidas corretivas se assim for necessário. Tentamos entender problemas que possam estar a surgir, razões pelas quais os nossos alunos estão a ser ou não estão a ser bem-sucedidos e, no fundo, implementar medidas preventivas ou corretivas para que o nosso currículo esteja constantemente a ser melhorado e que os outcomes educacionais, não é? De passar o exame do NAPLEX, o exame nacional, passar o exame de legislação que todos têm que passar, no fundo, sejam bem-sucedidos. Depois há outros comitês mais específicos, por exemplo, comitês mais ligados à investigação, ou comitês mais ligados a uma grande ênfase agora na diversidade e na igualdade e equidade. Depois temos o comitê do currículo, que no fundo revê o currículo constantemente. Eu sirvo numa outra task force para a nossa revisão curricular que está a acontecer e que vai começar agora no próximo outono, no próximo semestre. E pronto, depois a nível da universidade, há coisas que depois sobe-se assim um nível, não é? Há entidades como o Senado dos Professores, e eu servi 3 anos no Senado dos Professores, em que se discutem mais assuntos mais a nível, uma larga escala, mais a nível universitário. Agora faço parte de um conselho de community engagement, no fundo, como é que nós nos envolvemos com a comunidade e fazemos investigação e temos uma intervenção que favorece a comunidade. Nós somos um campus urbano, muito diferente do campus de Ann Arbor, mas somos um campus muito urbano e, portanto, há muita diversidade na nossa população. 60% da população de Richmond é afro-americana. Há muitos desafios sociais e, portanto, a VCU tem tido um papel importantíssimo em acesso a cuidados, em acesso a programas,
Pronto, e eu acho que isso depois reflete-se muito na missão da universidade. Pronto, tanto depois os serviços, há outras coisas como, não é aquilo que nós estamos mais habituados, servir na IPSF, ou no vosso caso, no caso dos alunos, ou no nosso caso, quando éramos alunos, ou nas APFs da vida e assim, e que agora são as APHA, American Pharmacists Association, eu também tenho a AACP, que é a American Association of Colleges of Pharmacy, que eu sirvo no Mentoring Committee, depois servir em boards editoriais para jornais, rever artigos, servir em study sections, que são, no fundo, comitês que revêem bolsas, eu revejo para o governo, para o Departamento da Defesa, para os veteranos, numa secção específica deles. Pronto, há assim várias instâncias. E depois, pronto, os dias são muito diferentes e o próprio ano há alguma previsibilidade naquilo que não é. No primeiro semestre eu sei que eu dou sempre aquela cadeira, o segundo semestre agora, com a revisão curricular, eu também vou ter uma outra cadeira da qual vou ser responsável. E, portanto, aí são coisas que tiram bastante, que ocupam bastante o tempo, não é? E depois tens que ser capaz de, no meio desse tempo, escrever os teus artigos, escrever as tuas bolsas, os teus pedidos de financiamento, servir nos teus comitês, cumprir as tuas responsabilidades. Portanto, eu acho que a academia é uma diversidade tão grande de tarefas que é sempre diferente, estás sempre a aprender e, e pronto, e eu acho que é isso que me atrai muito. Eu sei que não respondi exatamente de como é que é o dia a dia, porque lá está, é sempre tão diferente. Ahm, mas pronto, acho que este é assim uma boa fotografia das várias coisas em que eu estou envolvida e que depois, pronto, pois a investigação tem várias tarefas, não é? Tens que submeter um IRB, ou tens que fazer análise de dados, ou tens que coordenar coisas básicas, ou ter reuniões com alunos. Depois esse é outro aspecto. Eu tenho alunos de doutoramento, mestrado e às vezes pós-docs, com os quais reúno semanalmente, individualmente. Houve um tempo que tinha 5 ou 6 na equipa e que foi o ano passado e, portanto, ia ser muito difícil reunir individualmente, mas agora já graduaram, já 2 se graduaram, portanto já consigo voltar a ter individuais. Portanto, isso também, a parte da mentoria também é uma componente importante e que eu dedico bastante tempo. Pronto, também não quero tomar muito tempo, mas acho que assim é uma pincelada daquilo que é, no fundo, o meu trabalho. Muito obrigada, Teresa. Acho que dá para termos aqui um panorama já bastante completo daquilo que é o dia a dia. Deu para perceber que é de facto um dia a dia bastante atribulado, não é? Com tarefas bastante distintas entre si, entre reuniões, os projetos de mentoria, a investigação, tudo o que é depois a parte formativa. Portanto, deu para ver que é de facto um dia a dia bastante rico e muito diferenciador. Obrigada pela partilha. Passaria agora então à Ruth, por favor. O meu dia a dia também difere de dia para dia. Como farmacêutica clínica, em oncologia e hematologia, a maior parte das pessoas pensa: então passas bastante tempo do teu dia na unidade ascética a preparar químio. Eu não entro na unidade ascética desde antes do Covid. Portanto, é um bocadinho, não é de todo o que eu faço. O que eu faço é a parte clínica da oncologia e hematologia. Então, obviamente que valido, tenho parte do meu dia, parte de alguns dos meus dias vai ser validar tratamento, não só a quimio, como targeted therapies, imuno-oncologia, etc. Mas grande parte do meu dia passa também por ir rever doentes. Ou então eu trabalho no meio do meu dia, na maior parte do meu dia, e vou rever os meus doentes que estão a fazer tratamento naquele dia. Depois tenho algumas questões, os novos que tenho de verificar alguma coisa nova neles. O que eu faço também como prescritora é adaptar a qualquer medicação que eles façam para as toxicidades que têm, e para dores, etc. Outra parte do meu dia é passada na enfermaria aguda, ou seja, todos os doentes que são admitidos com algum tipo de problema derivado de tratamento, eu revejo-os também. Faço parte de uma reunião que nós temos entre médicos, enfermeiros
fisioterapeutas, nutricionistas, em que revemos todos os doentes diariamente e traçamos o plano para cada um deles. O que faço também, tenho uma linha de triagem de doentes que também giro, portanto, os doentes ligam para lá com questões, também tenho de responder. Vou às reuniões com os médicos e com outros profissionais de saúde para decidir tratamentos para certos doentes. Um, Faço parte, normalmente tenho a parte mais chata do meu trabalho, que é a parte de financiamento para tratamento, etc. Mas tenho de fazer essa parte. Um, mas é um bocadinho o meu dia a dia assim. Obviamente tenho de rever também protocolos. Hoje o meu dia foi bastante chato por si só, porque estive até ao meio-dia a rever protocolos, por exemplo. Depois fui fazer entrevistas e depois estive a dar treino à tarde. E no meio disto tudo acabei só por ver 6 doentes à volta disso, o que para mim não é normal. No entanto, são 6 doentes que fui ver, que fui alterar algum tipo de indicação que eles fazem. Lá está, eu posso prescrever químio, posso alterar as doses, posso fazer um bocadinho o que eu quero, o que é positivo. É um bocadinho isto, depois mais para a frente respondo a perguntas se assim houver. Obrigada, Ruth. Só por curiosidade, tu referiste que 6 doentes por dia não era o teu número habitual, mais ou menos em média, qual é que costuma ser então o número de doentes habitual? Nós temos cerca de 130 doentes a fazer tratamento por dia no hospital. Um, É normal ver mais na unidade de dia, porque desde 130, talvez pelo menos 50 tenham algum tipo de interação comigo no dia a dia ou com a minha equipa. Na enfermaria, na minha enfermaria aguda temos cerca de entre 30 a 40 doentes, portanto só vi 6 doentes hoje. Foi muito pouco, muito pouco. Ok, obrigada pelo esclarecimento e obrigada pela partilha. Também conseguimos ver que são um dia a dia bastante completo, portanto, com muitas tarefas pelo meio, entre reuniões, rever os doentes, validar os tratamentos, tudo mais. Depois, com a parte prescritora pelo meio, também acaba por ser um dia a dia bastante dinâmico. Diogo, passamos agora para ti, que certamente também traz um dia a dia bastante interessante para partilhar connosco. Espero que sim, espero que sim. Pode ser que haja opiniões discordantes. Bom, enfim, trabalhando eu numa organização europeia, sediada em Bruxelas, obviamente que o core, ou a grande parte do meu tempo, é passado a monitorizar os desenvolvimentos que vão acontecendo à volta das diversas políticas de saúde que têm um impacto para os nossos membros, neste caso para os farmacêuticos ou para as farmácias. E isto, o que é que isto quer dizer na prática, não é? Porque isto é muito vago. Quer dizer que os meus dias são passados, em parte, ou uma boa parte, a analisar propostas legislativas, a analisar estudos e documentos que são elaborados em certas temáticas que são interessantes ou que são relevantes para os membros, deverei dizer. Isso pode ser, vamos lá, diversos tipos de literatura que falamos aqui, portanto, pode ser um estudo ou um relatório da OCDE, como pode ser um estudo publicado numa revista científica, mas também pode ser um estudo feito por uma consultora que foi encomendado, por exemplo, pela Comissão Europeia. Um, Fazendo isto, reunindo estas informações e este input, depois também tem toda a análise e toda a avaliação estratégica dessas mudanças ou dessas propostas que estão a ser avançadas. E a partir daí, depois começa então o trabalho que se calhar é mais óbvio quando falamos de o que é que faz um lobbyista, o que é lobby, não é? Que é parte da gestão da network, de falar com os parceiros, aquilo que hoje em dia em Portugal também já foi muito adotado o tema, os stakeholders, não é? De ser capaz de reunir os stakeholders, de trocar ideias, de influenciar os diferentes stakeholders e gerir tudo isso. Depois também há aqui um elemento de análise política, de saber ler também o que é que os diferentes grupos políticos querem, quais é que são as suas intenções, onde é que eles se alinham, para depois conseguir oferecer tudo isso quase como um serviço aos nossos membros, não é? É nisto que nós estamos a trabalhar, é isto que nós precisamos, e também fazer a gestão da nossa própria network interna com os nossos membros, em que vamos perguntando quais é que são as opiniões e as posições referentes aos diversos temas.
se eu resumir isto muito, o meu dia não é passado a ler, a fazer apresentações, a escrever documentos internos e externos, a escrever posições, a escrever comunicados de imprensa, por vezes também, e eu próprio, entrando se calhar mais no detalhe, como faço a parte económica, tendo a trabalhar muito na questão mais ligada às farmácias como negócio, não é? Mas tenho a vantagem de, sendo farmacêutico, consigo também muito bem perceber qual é que é o lado da profissão e quais é que são as preocupações desse lado. Trabalho muito com aquilo que é a diretiva dos medicamentos falsificados. E por último, e isto tem sido quase o pão nosso dos últimos meses, trabalho muito com a atual revisão da legislação farmacêutica, que foi proposta pela Comissão no início do ano e que está atualmente a ser discutida no Parlamento Europeu, onde os diversos comitês do Parlamento Europeu estão a propor alterações à proposta da Comissão Europeia. E aí a intervenção é muito direta, é falar com os diferentes assessores dos diferentes membros do Parlamento, tentar chegar aos relatores do relatório do Parlamento e tentar fazer ver o nosso ponto de vista, explicar, dar os nossos argumentos, para que também isso seja refletido depois naquilo que é a posição final do Parlamento e que, se correndo bem, não é? Que seja refletido depois na proposta final e na legislação farmacêutica que vai impactar diretamente os farmacêuticos por toda a Europa, e as farmácias por toda a Europa. Obrigada pela partilha. Portanto, é de facto aqui um dia a dia também bastante repleto de tarefas dinâmicas, tarefas diferentes umas das outras, portanto, entre analisar a literatura, analisar as propostas económicas, portanto, os relatórios da OCDE, como mencionaste, e depois também a gestão dos stakeholders, portanto, acaba por ser também bastante dinâmico. Obrigada pela partilha. Agora também gostaria de vos fazer aqui uma pergunta que sei que não é fácil, tendo em conta que já estão fora do país também há algum tempo, mas quais é que são as maiores diferenças que, na vossa opinião, destacariam entre a área de atuação em Portugal e o país onde estão atualmente? Portanto, sei que não é fácil, porque já estão fora há algum tempo, mas se conseguirem aqui dar um bocadinho a vossa opinião, começando aqui pela Teresa, por favor. Sim, eu acho que eu posso falar em termos da parte de como ser professor, e depois da parte de como ser aluno. Um, aqui e Portugal é um bocadinho diferente, mas eu também não sei bem exatamente como é. Eu sei que há as provas de agregação, e o sistema de promoção. Eu vou explicar o que é aqui, sendo que eu não sei fazer muito bem o contraponto, como é que é em Portugal, mas eu sei que é muito difícil. Eu acho que para começar, aqui há oportunidade. Aqui houve oportunidade. Eu vim do nada e de repente, bom, não foi de repente, fartei-me de trabalhar, mas eu tive a oportunidade de pessoas não me conhecendo pelo meu percurso, e eu acho que por ter feito o pós-doutoramento porque eu fiz o doutoramento dos Estados Unidos, eu acho que tinha que ter alguma coisa, quase um carimbo dos Estados Unidos que me desse essa porta de entrada, e eu acho que isso foi o pós-doc. Mas primeiro houve oportunidade, e havia muitas oportunidades, e essa oportunidade é feita por meritocracia. Tu trabalhas, tu mostras, tu tens. E depois tens de continuar a mostrar. Portanto, eu acho que esse é o primeiro aspecto que eu gostava de realçar. O segundo aspecto é, aqui há instituições em termos de farmácia, a VCU é top 20 dos programas aqui de farmácia. Ah, e aqui há instituições que são as Research Intensive, são aquelas que há uma grande componente de investigação e, portanto, há uma grande ênfase no dinheiro que tu trazes através de bolsas e de financiamento externo, e as que são mais Teaching Intensive. Pronto, não vou tecer considerações, eu estou numa Research Intensive. Depois, a outra questão é o processo qual é que é o processo normal que se segue? Tu entras numa posição
e tens 6 anos para mostrar o que vales. Entras como Assistant Professor, em algumas, tipo top 5, podes entrar como Research Assistant Professor, tens tipo 3 anos para te ajudar a estabelecer, para garantir que depois és bem sucedido, depois transitas para Assistant Professor. No meu caso, eu fui direta para Assistant Professor, porque a VCU não faz as coisas assim. Mas, por exemplo, se fosse Michigan, fazia aquela introdução para garantir que tu vais mesmo ser bem sucedido e que o investimento que fazem em ti porque fazem um grande investimento em contratar-te, é um investimento bem feito. Pronto, e durante esses primeiros 6 anos tu tens que mostrar que és capaz de te estabelecer como uma investigadora independente. E isso significa que tu tens um programa de investigação que é sólido, que tu vais desenvolvendo, que é fundable, portanto que as pessoas se interessam e que te dão dinheiro para tu fazeres a tua investigação e que tu és produtiva, portanto isso vê-se através de publicações. Portanto, nos teus primeiros 6 anos tu tens que te estabelecer como uma investigadora independente. Depois, obviamente, cada universidade tem os seus critérios. Depois, a nível de ensino, também tens que mostrar que és um professor bom, não é? Que tem bons resultados do ponto de vista educacional. O serviço não te vai dar a promoção. Serviço. Numa Research Intensive University, o peso dessa avaliação dos teus primeiros 6 anos vai estar muito mais, vai ter mais ênfase na investigação. Este processo de promoção chama-se pronto, são dois conceitos diferentes, mas nós falamos no tenure process e o teu tenure clock são os 6 anos. Portanto, tu podes ser promovida de assistant a associate with tenure e por isso é que se chama uma tenure track position. Depois os outros que são clínicos também têm os seus processos de promoção de assistant para associate, mas não têm a parte do with tenure. E o with tenure o que significa é que tu pertences aos quadros. Tu demonstraste aquilo que valias, és promovida e o teu salário e o teu rank aumentam, e além disso não te podem despedir, a não ser que tu faças assim uma coisa tipo péssima, mas pertences aos quadros para sempre, até que não podes ser despedida. Pronto, portanto, esse é um processo muito intensivo e eu submeti o meu dossiê, como eles chamam, depois tens que fazer um portfólio com os diferentes componentes, Research, Teaching and Service, e depois há critérios, dependendo das universidades, umas mais objetivas, outros menos objetivos. Eu acho que as nossas regras de promotion and tenure são bastante objetivas, e eu submeti o meu processo em julho, e demoras um ano a saber o que é que pronto, se vais ser promovida ou não. Se não fores promovida, vais para o olho da rua. Dão-te um ano para tu arranjares uma outra ou universidade, ou desces o ranking, ou vais para uma universidade mais fraca, ou vais para a indústria, ou pronto, ou faz outra coisa qualquer. Pronto, portanto é assim assim pouco piedoso. Mas as regras são muito claras à partida, portanto, se tu te metes nisso, sabes no que é que pronto, what you sign up for. Portanto, esse é um aspecto. Depois, estava aqui a ver as minhas notas, o que é que eu tinha. Pronto, eu acho que assim, em termos de promoção e de ser professor, este é um bocado o panorama. Depois, se és promovida a associate, claro que aquela proteção que tiveste enquanto eras júnior vai desaparecendo, ganhas mais responsabilidades, tens que ser o chair de comitês, pronto, fazes coisas pronto, mais responsabilidade, ensinas mais, porque depois os outros que vêm e que são júniores também têm que ser protegidos, portanto isso cai em cima de alguém, não é? Quando estamos a dividir o trabalho. Depois, o nível seguinte é um bocadinho, tem menos pressão, mas pronto, não é menos importante, que é a passagem de Associate Professor a Full Professor. E portanto também tens que te estabelecer, há critérios, aí no nosso caso, na nossa universidade, tens que demonstrar prominência nacional e internacional e pronto, e portanto aí trabalhas
outras componentes, já é suposto estar estabelecida no nível no teu programa de investigação, continuares a desenvolver e a trazer, a ser produtiva, do ponto de vista do financiamento e do ponto de vista de produção científica, de artigos, mas depois tens uma componente de serviço um bocadinho com mais ênfase em que esperam que tu sejas reconhecida nacional e internacionalmente. Depois, do ponto de vista de ser um aluno, e o currículo é bastante diferente, mesma forma como a farmácia está organizada é muito diferente, porque aqui nós aí acabamos o 12º e vamos diretos para a universidade e escolhemos o que é que queremos fazer. Queremos ser advogados, queremos ser dentistas, queremos ser médicos, farmacêuticos, pronto, é um percurso direto. E em farmácia nós temos muito aquela componente inicial da parte básica, não é? Daquele treino básico, muita medchem, muita química orgânica, muita medicina, medicinal chemistry, química Química medicinal, farmacêutica, talvez. química farmacêutica. Pronto, temos muito essa ênfase, não é? Tecnologia farmacêutica, pronto, e depois, daquilo que eu me lembro, há alguma farmacoterapia. E eu acho que aí é a grande diferença. Há aqui uma grande ênfase em. Pronto, não, mas primeiro a estrutura. Aqui tu fazes o undergrad e depois este é um professional degree. Portanto, são 4 anos em que tu vais ser farmacêutico, em que é muito mais direcionado para terapêutica, para medicina, para química medicinal, para farmacêutico, tecnologia farmacêutica. Mas, e portanto, o primeiro ano é assim um bocadinho básico, agora com a nossa reestruturação nós queremos trazer mais coisas para o primeiro ano relacionadas com terapêutica, OTCs, coisas que deem mais a sensação de estarem a estudar farmácia. Mas depois a organização dos módulos é feita por módulos, cardiologia, endocrinologia, respiratório, mental, psiquiatria, pronto, doenças infecciosas, e cada um desses módulos são módulos muito intensivos e que depois acabam por são feitos em que todos participam, não é? Uma química medicinal que te dá as bases, depois a tecnologia farmacêutica e depois a parte da terapêutica. E, portanto, é assim um curso intensivo de cardiologia, mas engloba tudo, não é? Não são assim coisas separadas. E depois, os próprios métodos de instrução. Outro aspecto que eu acho que é muito importante, que é o que eu ensino, é a parte de saber avaliar a literatura científica, ler um artigo, ler um randomized clinical trial que deu a aprovação do fármaco, e não só quando chegas ao estágio hospitalar, e que é altamente intimidante, não é? A primeira vez que a pessoa vê um artigo daqueles, uau, que é um ensaio de não inferioridade. Não é? E, portanto, eu acho que aqui os nossos alunos estão bastante bem preparados nesse aspecto, não é? Eles têm Evidence-Based Pharmacy 1, 2 e 3, e são as coisas que eu ensino aqui. Portanto, eu acho que há muito essa componente, há muita componente de guidelines, há muita componente da terapêutica, há muita componente de ser farmacêutico, porque eles já tiveram os pré-requisitos antes, não é? As fisiologias, as fisiopatologias e as químicas. Pronto, depois em relação, eu ia dizer que em relação a ser aos métodos de instrução, há muita ênfase no active learning aqui. E nos módulos de terapêutica há aquilo que se utiliza é o team-based learning, em que eles têm as equipas, não é? Têm grupos, que são os mesmos grupos todo o semestre, e em que eles trabalham sempre em grupo, no fundo para mimetizar aquilo que vai ser o trabalho deles na vida real, não é? Trabalharem como parte de uma equipa. E, portanto, como parte disso, eles têm que fazer um estudo em casa prévio, depois vêm e fazem aquilo que se chamam os RATs, os Readiness Assessment Tests. Fazem individualmente, depois fazem o mesmo teste que são escolha múltipla normalmente, em equipa, com o seu grupo,
e são avaliados nisso, na componente individual e na componente grupo, e depois normalmente têm casos clínicos que não são preto e branco, não é? Tem aquelas decisões mais difíceis, a Ruth diz que sim, que sabe. Porque as coisas em clínica não são preto e branco, e por mais que os alunos queiram que seja preto e branco, não são. Pronto, e aí quem dá essas aulas seriam pessoas como, por exemplo, a Ruth, não é? Que vem com a sua expertise clínica e que, no fundo, depois traz toda essa clínica para o ensino. Pronto, isto é um dos exemplos, depois há Flipped Classroom Methods, mas há uma grande coisa, eles trabalham muito em casa, têm que fazer muito trabalho de preparação antes de ir para as aulas. O que depois às vezes se reflete um bocadinho na saúde mental e no burden pronto, do currículo. Outra coisa que eu acho que eu não sei como é que estamos em Portugal, mas que eu lembro-me que na altura nós tentámos bastante, é a parte interprofissional, do ensino interprofissional. E nós temos como parte do nosso currículo, e é obrigatório, segundo a acreditação, ter um treino interprofissional. Portanto, nós temos cadeiras mais introdutórias que incluem os dentistas, farmacêuticos, terapia ocupacional e agora não me estou a lembrar, e depois um outro no qual eu também estive envolvida há uns anos, antes do Covid e depois do Covid e com algumas mudanças nas minhas responsabilidades, agora já não estou, mas que era enfermagem, farmácia e medicina. E aí era com uma grande ênfase em patient safety e qualidade. E era muito virado para a parte hospitalar. Pronto, portanto, eu acho que do ponto de vista da promoção e do que é ser professor aqui, pronto, no fundo é aquilo de teres que mostrar aquilo que vales, ou então acaba-se. E depois do ponto de vista de ser aluno, é que é mais direcionado, eu acho que eles saem bastante bem preparados, depois no final o quarto ano, no fundo, são as rotações, em que eles fazem diferentes rotações, e depois para serem, podem ser mais generalistas, ou depois podem candidatar-se a residências e fazer um ano de pós-graduação em que rodam pelos vários serviços do hospital e depois no segundo ano, no PGY2, escolherem oncologia, por exemplo, ou escolherem transplante, ou escolherem ambulatório, que é tipo hipertensão, no fundo é quase cuidados primários, não é? Que também há farmacêuticos em cuidados primários, aqui hipertensão, diabetes, hiperlipidemia, pronto, assim as coisas mais de cuidados primários. Pronto, eu acho que é assim o geral, e desculpem, eu sei que tomei imenso tempo. Não, muito obrigada pela partilha, foi super interessante aqui vermos também primeiro este facto de ser uma carreira com base na meritocracia, não é? E depois também avaliarmos já um bocadinho aqui o plano curricular e as diferenças que já conseguimos todos certamente ver face aos planos curriculares que temos atualmente no nosso país, nas diferentes faculdades. Mas de facto ver que a importância também das reestruturações que vamos vendo a nível curricular, e também ser um curso mais virado para a componente diária, não é? Para a vertente mais prática e não tanto para a vertente teórica, e também depois com estas fases de active learning e do flipped classroom, como a Teresa referiu. Portanto, acho que temos aqui depois bastante pano para mangas para debater mais à frente a nível de evolução do plano curricular em Portugal também. Ruth, agora mudando um bocadinho de tema, a nível da farmácia hospitalar, também quais é que são então as maiores diferenças entre Portugal e o Reino Unido? Para já vou só começar fazendo a ponte com o que a Teresa disse. O curso cá é lecionado da forma como a Teresa disse. Ou seja, no Reino Unido é muito mais parecido com o que se faz nos Estados Unidos do que o que se faz em Portugal. Portanto, logo aí há uma grande diferença das pessoas que saem do curso cá e das pessoas que saem do curso em Portugal. E ao final daqueles 4 anos, eles têm um ano inteiro em que eles têm que fazer o seu Foundation Training Year, e nesse ano podem estar em áreas diferentes, mas ao final desse ano eles têm um exame de acesso à ordem, o que os mete todos no mesmo pé de igualdade, ou seja, eles têm de passar naquele exame para terem acesso à ordem. Incrivelmente, eu para aceder à ordem dos farmacêuticos cá, à GPHC, eu não tive que fazer esse exame porque já estava na ordem dos farmacêuticos portuguesa, então isso dá-me equivalência, ok? Eu quando olhei para esse exame pensei, oh meu Deus,
porque realmente não é fácil, não era mesmo nada fácil. E quando vim para cá senti que tive de estudar muito, tive de estudar mesmo muito, e tive de perceber, além de como o sistema funcionava, tive de perceber como é que é ser farmacêutico clínico, porque isso não me foi ensinado em Portugal. Ahm, as maiores diferenças têm muito a ver com o cuidado holístico de um doente. O doente é olhado não só pela perspectiva médica, e acho que em Portugal há muito foco no médico, e aqui não há tanto foco no médico. O NHS está muito baseado do cuidado por enfermeiros, do cuidado por farmacêuticos, e não só no médico. Lá está, por haver tanta falta de médicos, todas as outras áreas de saúde foram tendo certas coisas implementadas que ajudaram as profissões se desenvolverem. O, a nível de oncologia e hematologia, eu sei que em Portugal, em muitos hospitais neste momento está a fazer-se muito bom trabalho a nível clínico, cada vez mais os farmacêuticos estão a ser inseridos em contextos de enfermaria, em contextos de multidisciplinares, etc. Mas uma das grandes diferenças é, sem dúvida, o facto de poder prescrever cá. O facto de eu ser independente a prescrever, a fazer o meu plano para o doente e prescrever e não ter de perguntar a ninguém, se bem que vou perguntar a várias pessoas por opiniões e discutimos todos em conjunto, eu sou independente nesse aspecto, ou seja, eu não preciso que o médico, eu posso fazer a minha intervenção, posso dizer ao médico, acho que é preciso fazer isto, e quando se é mais júnior, provavelmente é o que se vai fazer, eu digo, acho que se vai fazer isto. No entanto, agora eu tenho completa habilidade para mudar o que eu quiser dentro do que está padronizado, claro. Um, por exemplo, eu tenho de prescrever de acordo com certas regras, e aqui acho que há uma responsabilização muito maior para as classes profissionais. É relativamente fácil ser expulso de uma ordem. Não é preciso fazer, não é preciso matar alguém, se isto fizer algum sentido. Um, nós temos de ter seguros para exercer cá. Eu, por exemplo, tenho um seguro que me protege até 10 milhões de indemnização, o que é uma coisa que eu em Portugal nunca pensaria que existisse. Mas há mesmo muitas, muitas diferenças, mas acho que estas são provavelmente as principais. A nível hospitalar também, há realmente a reconciliação de medicação em todos os doentes. Todos os doentes devem ser vistos por um farmacêutico enquanto estão admitidos, e todos os doentes devem ter uma nota de alta vista por um farmacêutico quando são uh, discharged. Desculpem, não me lembro da palavra. Um, portanto, todos os doentes são vistos por um farmacêutico, sobretudo os doentes em medicina. São vistos, talvez os de cirurgia, neste momento há muita falta de farmacêuticos cá, também porque já há muitos farmacêuticos nos cuidados primários, a colmatar a falta de médicos também, a darem consultas e etc. Um, há muita falta de farmacêuticos neste momento, e nós estamos com uma grande falta, sobretudo nas zonas à volta de Londres. Muita gente quer fugir para dentro de Londres. As zonas à volta de Londres estão com muita falta de gente. Um, desculpem, estou a alongar-me imenso. Uh, mas pronto, estas são provavelmente as principais diferenças. Obrigada, Ruth, pela partilha. Vemos aqui que, de facto, a grande diferença também acaba por ser essa questão de ser o farmacêutico prescritor, não é? De ter o doente no centro da jornada, portanto, o doente ser, de facto, essencial no sistema de saúde. E vemos que, de facto, são sistemas de saúde bastante diferentes entre o NHS e o Serviço Nacional de Saúde, e com isso, depois é normal que vejamos também as diferenças significativas na forma como os serviços estão integrados. Muito obrigada pela partilha. E passamos agora, Diogo. Qual é que achas que são então as maiores diferenças entre a tua área de atuação em Portugal e em Bruxelas? Obrigado, Inês. Eu começo por fazer aqui também a ponte, porque o acesso que a Ruth teve à ordem no Reino Unido deve-se a um pedaço de legislação europeia que nós trabalhamos no PGU, que é a Professional Qualifications Directive. Portanto, por acaso agora não sei como é que isso está desde que eles saíram, mas ahm, é capaz de haver algumas diferenças e ter havido alguma evolução, mas esta mobilidade que existe dentro da União dos farmacêuticos e depois outros profissionais de saúde deve-se exatamente a essa diretiva europeia. Em termos de área de atuação, eh,
um bocadinho como a Teresa disse, é algo difícil comentar, não tendo eu trabalhado nesta área em Portugal. O que vou sabendo de amigos, de colegas que exercem na área, mas se calhar eu foco-me de uma forma mais geral. Há aqui uma questão óbvia, não é? Que quem trabalha na parte que em Portugal em geral são funções de assuntos governamentais, relações públicas, etc. Trabalhar o mercado português ou a área política portuguesa, enquanto eu trabalho, obviamente, a minha área de atuação é europeia. Mas depois, se calhar, falo um bocadinho mais em termos gerais, e a Teresa mencionou isso, ah, que pelo menos o ambiente em Bruxelas tem tendência a ser um bocadinho mais meritocrático do que a impressão que eu tenho em Portugal. Isso tem o lado bom e tem o lado mau. O lado bom já sabemos que quem trabalha, quem se esforça, quem realmente apresenta resultados vai progredindo. O lado mau, e acho que isto se calhar chocaria algumas pessoas em Portugal, é que os despedimentos são muito sumários. Estamos a falar de eu chegar ao escritório, tenho um e-mail, pessoa X foi dispensada, a partir de hoje não trabalha mais para nós. E a pessoa X já não apareceu. Ok? É assim, muito, muito repentino. Um, Depois da minha experiência, há uma grande horizontalidade nas organizações, o que é bastante positivo, porque permite uma troca de ideias muito mais fluida e permite também às organizações serem muito mais versáteis e adaptáveis, para responderem mais rapidamente à mudança do ambiente. E eu posso dar um exemplo muito concreto. Eu disse-vos que trabalhei em Market Access, e estava na Medicines for Europe quando fomos confrontados com a pandemia. Ah, e o meu trabalho, o meu scope mudou 360. Eu deixei de trabalhar assuntos de acesso ao mercado e passei a trabalhar assuntos relacionados com supply chain, com abastecimento dos mercados. O meu trabalho, de repente, deixou de ser falar com entidades públicas e seguradoras e pagadores e passou a ser falar com companhias aéreas e tentar perceber como é que conseguimos trazer os medicamentos que estão à espera num armazém, algures em Mumbai, para vir para a Europa porque precisamos deles na Europa, ok? Para terem noção do quão adaptável foi. Isto foi uma questão de menos de uma semana. Eu recebi a mensagem para ficar em casa, salvo erro, uma quinta-feira, à segunda-feira eu estava a fazer isto. Foram 2 dias, foi tudo o que foi preciso. Depois daqui uma nota, que há um grande pragmatismo nas organizações, sobretudo como eu trabalho na parte associativa, não é? São sempre conglomerados de ou outras associações ou até empresas, e há um certo pragmatismo naquilo que são os recursos e aquilo que pode ser feito. Fazemos dentro dos recursos que nós temos. Não há aquela coisa, aqui há umas nuances, vai dependendo sempre do sítio que é, há abordagens diferentes, mas há aqui um critério de, ok, isto faz parte do nosso core, isto são os nossos objetivos, isto nós trabalhamos. Isto não faz parte dos nossos cores, do nosso core business, não é? Temos recursos? Sim, então podemos trabalhar. Se não temos, pedimos imensa desculpa, mas não faz parte dos nossos objetivos. É, fica para o membro individual, fica para o conjunto de membros que estão interessados. Um, o último ponto que eu mencionava aqui, e que também é uma percepção que eu tenho, mais uma vez, não tendo trabalhado muito tempo em Portugal, tem as suas limitações, é que aqui valoriza-se muito mais os outcomes do que o tempo que se gasta, ok? Portanto, vale muito mais eu ser capaz de entregar uma nota ou desculpem, uma apresentação ou fazer um draft, ou fazer desculpem, eu estou a usar palavras em inglês à medida que a noite avança e aqui já são quase 11, isto fica mais e mais difícil. Fazer um rascunho de um discurso, preparar uma apresentação para alguém, ou até para mim, ou algo do género, isso tem mais valor do que eu passar 5 horas no escritório ou 8 horas no escritório, não é? O que interessa, não interessa o tempo que eu demorei a fazer, obviamente dentro do razoável, interessa o que é que eu vou entregando. Eu tenho coisas para entregar e tenho que as entregar até uma certa altura. E não interessa se eu passei 8 horas ou 9 horas no escritório, interessa que eu entreguei aquilo que tinha que entregar. E termino aqui.
Obrigada, Diogo, pela partilha. É bastante interessante também ver o foco nos deliverables, não é? Portanto, e não no tempo passado no escritório, que também ainda vemos que na realidade portuguesa, muitas vezes, dependendo das empresas também, naturalmente, mas nas empresas mais nacionais, mais tipicamente mais fechadinhas, ainda há muito essa tendência, se olhar muito à hora do pico, à hora de entrada, à hora de saída, portanto, em vez de se focar naquilo que depois as pessoas entregam, e também muito importante a questão de horizontalidade da organização, portanto, para tentar ser mais funcional, e não tão estratificado. Obrigada pela partilha. Eu reforço aqui também a participação de todos os participantes, portanto, se quiserem colocar alguma questão, sintam-se à vontade de escrever diretamente no chat ou também de levantar a mão e nós passamos a palavra. Portanto, continuando aqui a nossa situação de debate, portanto, quais é que acham que foram as experiências que foram valorizadas quando surgiu a oportunidade de irem para o estrangeiro? Portanto, das experiências que tinham no vosso currículo, quais é que foram então as mais valorizadas e qual o balanço que fazem do crescimento também em termos profissionais com as oportunidades que foram surgindo fora do país? Portanto, Teresa, passo a palavra. Sim, vou dar uma resposta mais abreviada a esta pergunta. Eu acho que, no fundo, a experiência, ter o treino doutoral foi crítica. Eu não teria tido a posição, o pós-doc que tive se não tivesse o doutoramento. A produtividade, o número de artigos que eu tinha publicados até àquela data, e a isso eu devo muito ao meu orientador, que é o Fernando Fernandes de Limós, e que foi incrível a dar-me oportunidades para estar envolvida em vários projetos, além dos projetos da minha tese, e pronto, e portanto eu saí muito bem preparada graças a ele. Ele e a Karen, minha orientadora de pós-doc, são os meus pais da ciência e são as pessoas a quem eu devo aquilo que eu tenho hoje. Pronto, depois em relação, eu acho que, portanto, o treino doutoral, uma boa preparação, uma boa produtividade, com objetivos, não é? Com coisas objetivas e concretas. Acho que foram aquilo que me deram, que me abriram as portas ao pós-doc, e depois aquilo, o trabalho que fiz aqui com a Karen, Karen Ferris, que é uma investigadora da Universidade do Michigan, que realmente também abriram as portas para que eu pudesse estar em condições competitivas para este mercado. E ela ajudou-me imenso, mesmo na parte de perceber como é que funcionam as coisas nos Estados Unidos, como é que funcionam os mecanismos de financiamento, como é que funciona a academia, e portanto deu-me oportunidades para, no fundo, desenvolver-me nestas áreas e depois ser competitiva, uma candidata competitiva desse ponto de vista. Obrigada pela partilha. Acredito que tenha sido aqui também uma diferença bastante significativa, não é? Porque a realidade de Portugal acaba por ser muito diferente depois da realidade dos Estados Unidos e, de facto, tinha que ser um currículo bastante forte para marcar a diferença, não é? Porque, tendo em conta também o plano curricular ser tão diferente de um país para outro, tinha que haver aqui também esta pós-doc, não é? Para, de facto, marcar aqui a diferença. Ruth, do teu ponto de vista, qual é que foi de facto aqui, o que é que te marcou, e o que é que fez a diferença no teu ponto de vista? Do meu ponto de vista, e para ser o mais honesta possível, acho que não havia assim praticamente nada que eu tivesse feito em Portugal para ajudar a vir para cá. Sou o mais honesta possível. Trabalhei cá em comunitário há pouco tempo, e quando realmente fui para lá, vim para cá, acho que o que mais fez diferença foi vir trabalhar como técnica para cá e voluntariar-me para fazer algum tipo de trabalho e aprender e fazer algum tipo de estudo independente enquanto cá estive a trabalhar. E eles, como falaram da meritocracia nos outros dois países, cá também é um bocadinho assim, acho que isso é que fez a principal diferença. Além disso, é aquela coisa muito portuguesa de desenrascar. Acho que isso ajuda bastante. Mas pronto, foi só isto. Não, obrigada. Acho que de facto essa parte pegando na expressão do desenrascar, acho que é bastante também significativa. Já temos a experiência e aqui
o relato de várias pessoas que vão para fora e que depois dizem que realmente quando chegam a outro país tem que ser à base do desenrascanço, porque primeiro que consigam de facto entrar no mercado de trabalho e tudo mais, muitas das vezes acaba por ser esse o ponto de partida. Diogo, em relação à tua experiência, o que tens para partilhar connosco? Sim, isto é a can-do attitude, não é? O desenrascanço português. Não, eu partilho um bocadinho em termos de contexto com a Ruth, não é? Eu entrei numa posição de estagiário, é, não há grande experiência que uma pessoa possa falar quando está a ser contratado para estagiário. Posso-vos dizer o que é que eu acho que ajudou especificamente àquele momento e lembro-me muito bem da entrevista. Foi por telefone, obviamente, e eu tinha ido a um festival de verão e estava dentro do carro a fazer a minha entrevista. Ah, Hoje em dia já posso dizer isto. Ah, não, agora a sério. Acho que ajudou o Art Knowledge na altura. E ajudou eu conseguir descrever muito bem o que é que era um medicamento genérico e o que era um medicamento biosimilar e saber muito bem o ciclo de vida do medicamento. Não subestimem o conhecimento básico, porque às vezes são estas pequenas perguntas que fazem toda a diferença e que passa de um talvez para um completamente não, se não souberem uma coisa muito básica. Lá está, falamos muitas vezes sobre currículos, não currículos e como preparar, e às vezes temos tendência a esquecer a parte básica. Obviamente as línguas, o saber falar inglês, mas isso é, para trabalhar no estrangeiro, para saber sem dúvida o inglês e sem dúvida, se possível, a língua que se fala no país. Contra mim falo, tenho a felicidade de trabalhar em Bruxelas, que é um meio onde se trabalha em inglês. Se eu tivesse de trabalhar em francês, se calhar não estava em Bruxelas. Ao fim de 7 anos ainda não estou a 100%. Uh, e depois as soft skills, a capacidade de síntese acho que foi importante, a capacidade de tornar assuntos complexos em coisas mais simples é importante na minha linha de trabalho, porque nenhum político quer ouvir falar sobre coisas técnicas de farmácia. Lamento, não é assim tão importante para um político que tem que trabalhar desde a agricultura até a aeroespacial, portanto, por que não? E a adaptabilidade, já disse o exemplo, mas é muito importante sermos ágeis e sermos capazes de, lá está, juntar aquela can-do attitude, ok, ah, é- fazemos diferente ou vamos trabalhar uma coisa completamente diferente, vamos, mergulhamos nisto. Ah, e isso tem pontos muito bons, porque especialmente na minha área na minha área, acabo por trabalhar coisas que nunca esperaria ter trabalhado. Estamos aqui a falar, por exemplo, de trabalhar a parte muito técnica de um sistema de IT europeu que serve para garantir que medicamentos falsificados não chegam aos doentes na Europa. Ah, e estamos a falar da hardcore technical e estamos a falar de quase perceber, não é engenharia informática, mas é dar orientações a engenheiros informáticos para o que é que eles têm que desenvolver. Ah, e essa capacidade acho que é muito valorizada cá também. Obrigada, Diogo. Conseguimos ver que, de facto, é a valorização das capacidades que são transversais, não é? Que não são só específicas da área farmacêutica e também o facto da preparação. Portanto, eu também me lembro de, ainda quando estava na faculdade, ter o professor João Gonçalves a mencionar que era super importante prepararmos para uma entrevista, vermos a pipeline, se fosse de uma empresa farmacêutica, o que é que estava em pipeline, portanto, conhecermos bem as áreas para as quais nos estávamos a candidatar e vemos que, de facto, isso pode ser aquilo que faz a diferença depois entre termos um sim ou termos um não. Temos agora aqui uma questão do público, portanto, da Cláudia Afonso, direcionada para a Ruth, portanto, em relação à prescrição farmacêutica em oncologia. Prescreve protocolos de quimioterapia ou doses de fármacos e se a indicação de qual o protocolo a seguir é farmacêutica. Ruth. Prescrevo o protocolo inteiro. Nós temos prescrição eletrónica, ou seja, se for eu a rever o doente e se for eu a dar a consulta, digamos, antes de ver o doente, para ir para o próximo ciclo, sou eu que prescrevo o protocolo inteiro. E o protocolo inteiro é a quimioterapia e a imunoterapia, por exemplo, a terapia, a supportive therapy disso, qualquer tipo de antibiométicos, etc. Ou seja, prescrevo tudo. Ou seja, numa prescrição, estou a prescrever uns 6 ou 7 medicamentos. Doses de fármacos. Se eu vir se eu vir a fazer validação e quiser fazer uma alteração, eu posso fazer essa alteração eu própria.
por boa prática, eu não gosto de fazer alteração e não ter ninguém a rever o que eu estou a fazer a seguir. Uma das coisas que está a acontecer agora cá é que, como também a falta de médicos é comentada por farmacêuticos, a falta de farmacêuticos agora está a ser comentada por um, a técnicos de farmácia. E neste momento estamos a desenvolver o papel de um técnico de farmácia a fazer validação de SACT. Aliás, as entrevistas que estive a fazer hoje foi exatamente para isso. É uma coisa relativamente nova no país, tem cerca de um ano, então estamos a fazer isso agora. A indicação de qual o protocolo a seguir. Nós, numa MDT, numa reunião com toda a gente, normalmente verificamos qual é que é a melhor coisa para o doente. Normalmente é a decisão do médico inicial. Eu posso dar a minha opinião. Imagina, estou a ver o doente pela primeira vez, estou a ver o primeiro ciclo do doente, estou a validar esse ciclo e percebo que o doente tem uma história cardíaca, ou quer que seja, e aquela quimio, aquela não é a melhor coisa a fazer, portanto, normalmente falo diretamente com o médico e digo, olha, sabes que mais, acho que não é a melhor coisa que devíamos fazer, acho que com esta probabilidade devemos fazer X, Y, Z, ou então aconselho, olha, se calhar vou só mandar fazer uma ecocardíaca antes de começar, está bem? Portanto, tenho ali uma intervenção um bocadinho diferente. Mas primeiros ciclos não posso prescrever. Ou seja, o primeiro ciclo tem de ser prescrito legalmente pelo um consultant, por um médico especialista. Nem sequer pode ser o médico que está a fazer internato, tem de ser um médico especialista. Ok, muito obrigada, Ruth. Espero que tenha esclarecido aqui a colega Cláudia. Se não, vou voltar a colocar a questão. Portanto, nós vamos aqui ser bastante dinâmicos aqui na participação. Agora também, perspectivando aqui um bocadinho o futuro, pensam regressar a Portugal? Se sim, quais serão então os maiores contributos que pensam que irão trazer do estrangeiro para o nosso país? Ou em caso negativo e caso não pensem em regressar, o que é que na vossa ótica precisaria de ser alterado ou melhorado, para que esse regresso fosse motivado? Portanto, Teresa, planos futuros. Ah, pronto, é uma questão que nós nos colocamos, não é? O meu marido também é português, e há uma coisa que se tornar muito insuportável para nós vamos voltar. É a questão das armas. Ahm, e pronto, há muitas coisas difíceis de viver aqui, mas nada suplanta essa insegurança. E nós vivemos num estado que é chamado Open Carrier State, que tu podes andar com uma pistola na carteira, se quiseres. Portanto, isso para nós é assim. Mas eu sei que essa não é a questão, mas essa é, sem dúvida, se tornar demasiado, nós acabamos e pronto, e o nosso sonho americano termina aqui. Agora, o nosso sonho americano é muito bom. Nós temos uma vida que adoramos e estamos à espera do nosso segundo filho, portanto, nós vamos ter 2 filhos americanos. E isto é a vida deles, isto é a realidade deles. E, portanto, neste momento, para ser muito, muito franca, nós não pensamos retornar neste momento. Um, Se as coisas continuarem a correr bem, no fundo, com os processos de promoção, continuarmos a ser o nosso trabalho a ser bem desempenhado e reconhecido, continuaremos aqui. Pronto, acho que para já a nossa vida ativa é aqui e nós fizemos um grande sacrifício para estar aqui e para sermos residentes permanentes e no fundo começar a nossa vida cá e pronto, portanto eu acho que a resposta mais franca neste momento é que não temos planos para voltar. Hum, eu acho que claro que do ponto de vista profissional, depois entra muito em conflito com o ponto de vista pessoal, não é? Com a família, com os amigos, com as coisas que tu tens saudades. Mas eu acho que depois também quem volta, eu acho que nós neste momento já somos seres híbridos. A nossa geração, já vai ser, os nossos filhos não, vão ser completamente americanos e para eles vai ser giro ir a Portugal e vão gostar, mas eles nunca vão ter aquela sei se é mágoa, não sei, aquela,
bipartição que nós temos enquanto primeira ou geração transicional, transitória, não sei como é que se chama isso, mas pronto, então eu acho que de facto do ponto de vista emocional o nosso coração está em Portugal e nós temos muita sorte em termos a vida que temos aqui e os amigos que temos e a estrutura que temos, que é muito, muito forte a este ponto. Ahm, mas claro que à medida que os nossos sobrinhos crescem, à medida que nós ficamos mais velhos, à medida que os nossos pais envelhecem, estas coisas pesam muito e custam, não é? E se calhar os verões em Portugal já não são suficientes. Mas pronto, portanto, eu acho que do ponto de vista profissional, neste momento, se as coisas continuarem a correr como correm, a nossa resposta é não, a nossa vida ativa é aqui que nós nos sentimos realizados e conseguimos fazer, pronto, chegar mesmo ao limite das nossas capacidades e aprender mais e ter acesso a conhecimento que se calhar não teríamos. Pronto, portanto, neste momento não. Obrigada pela partilha e parabéns desde já pelo segundo filho, que é também aqui uma boa partilha para fazermos nesta noite. Portanto, aqui de facto conseguimos ver que a questão da segurança e do regime de acesso às armas acaba por ser também aqui uma situação bastante perigosa nos Estados Unidos, infelizmente, mas de facto depois as condições laborais que fornecem também acabam por ser bastante favoráveis à estadia. Ruth, o que tens a dizer a nível de perspectiva futura? A resposta é não, não desejamos voltar a Portugal para já. Um, o Reino Unido não está um mar de rosas neste momento, de todo. Aliás, eu costumo dizer que mais facilmente emigraria para outro país do que voltar para Portugal. O que é triste, mas é verdade. Alguém escreveu: os ordenados também não têm a ver com os nossos em Portugal. Também é verdade. E acaba por ser um grande fator. Um, por exemplo, eu não sei se vocês têm mais ou menos noção de valores, mas eu tenho noção de que um farmacêutico em Portugal, sim, é tabulado, provavelmente o seu income anual vai ser os 20 e poucos por ano, 20 e qualquer coisa por ano. Quando eu digo isso às pessoas riem-se, género, mas como? Um farmacêutico cá, júnior, começa nos 35 mil anuais, acabado de sair da universidade, o que acaba por ser diferente. Portanto, isso acaba por ser uma grande motivação. Um, as coisas teriam de mudar muito em Portugal para eu querer voltar. E não tem a ver com o nível farmacêutico só, mas tem muito a ver com o nível governamental em Portugal. Portanto, a resposta é mesmo não. Se eu tivesse de voltar, porque posso ter de voltar por ter de dar algum apoio à família ou o que quer que seja, não vai ser porque o quero fazer imediatamente, acho eu. No entanto, se eu voltasse, eu gostava muito de tentar implementar algum tipo de prática mais clínica em Portugal, a nível hospitalar. Acho que faz falta ter a visão de fora, em Portugal também. Pronto, mas é isto. Obrigada. Sim, sabemos que as questões salariais também acabam por ser aqui, de facto, uma questão que deveria ser alterada para motivar também o regresso. Diogo, passo-te a palavra agora a nível das perspectivas futuras. Temo que a minha resposta seja muito em linha com as duas anteriores, mas eu sinto sempre que isto requer um bocadinho de contexto, não é? Há aqui muitos contextos que são necessários observar. Obviamente o pessoal, também eu constituí família, também a minha filha nasceu cá, não é belga, o belga não tem, não, os belgas não dão nacionalidade como nos Estados Unidos pelas crianças que nascem em território belga, é portuguesa. A mãe também é portuguesa, mas constituímos aqui família e aqui estamos e ao fim de 7 anos, obviamente que temos a nossa rotina, temos os nossos amigos, temos também a nossa família de cá, que é o que nós acabamos por lhes chamar, ah, que nos prendem cá. Depois há todas as outras condicionantes em Portugal. Já se falou das diferenças salariais. Eu posso adicionar aqui uma coisa, porque às vezes não é tanto a diferença, porque obviamente os gastos aqui também são elevados, não é? Ganha-se bem, gasta-se muito. É mais a questão de
do poder de compra. E isso eu notei. Eu notei enquanto imigrante que há 5 anos atrás, quando já não estava como estagiário, já tinha sido contratado e era o meu primeiro contrato e ganhava o suficiente cá, que eu ia a Portugal e era uma maravilha. Era incrível e tudo era baratíssimo, fantástico. Vou almoçar, jantar fora todos os dias, não há problema, extraordinário. Hoje em dia já não é bem assim. E o que me assusta a mim, que estou de fora, e o que eu nesta altura tenho dificuldade em compreender é como é que há pessoas em Portugal que ganham o que ganham, não é? Os níveis salariais são o que são, e o custo de vida não é assim tão, tão diferente do que eu tenho cá. E acho que isso sim, cria um grande, ou é um grande fator que afasta, especialmente quem está de fora, de voltar a Portugal. Depois, obviamente, as oportunidades na área em Portugal, na minha área específica, se calhar são um bocadinho mais limitadas. Não é muito fácil fazer política europeia de Portugal, é possível, não é impossível, é possível, mas é um bocadinho difícil. O que é a segunda parte da pergunta, o que é que faria reconsiderar esta posição? Ah, Acho que é preciso em geral, e aqui não falo só da profissão farmacêutica, falo em geral, e aqui estou mesmo a partilhar a minha opinião, uma valorização dos profissionais em geral, ok? Das pessoas que trabalham, do conhecimento que as pessoas têm, do investimento que as pessoas fizeram na sua educação. Uma valorização também da experiência. E aqui falo especificamente, e foi a Ruth que me fez lembrar deste ponto, que é esta questão de quem vai para fora, quem tem esta experiência e volta, não quer fazer só aquilo, não vou fazer aquilo que uma pessoa que esteve em Portugal o tempo inteiro faz, porque eu tenho uma experiência diferente, eu tenho um background diferente, quero contribuir de maneira diferente. E eu sinto que isso ainda não está 100% interiorizado, ainda não há esta visão de esta pessoa tem uma experiência que me dá uma oportunidade de aprender a fazer coisas de maneira diferente. Que é aquilo que eu falava um bocadinho ao início que me motivou a ir para fora, esta multiculturalidade, esta forma de olhar para diferentes abordagens ao mesmo problema. A flexibilização do mercado de trabalho em Portugal eu acho que é muito importante. E eu sei que pode parecer um bocadinho assustador, mas é muito importante, especialmente ao nível dos quadros superiores, porque eu ouço muitas vezes dizer-se em Portugal: esta pessoa não é muito boa, mas não se pode fazer nada em relação a isso porque ela tem 20 anos de casa e a indemnização basicamente significava que íamos fechar a loja. E isto não devia ser assim, porque isto é contra exatamente aquilo que nós falávamos, que é um dos fatores cá, que é contra a meritocracia. Isto é uma clara barreira à meritocracia. Por último, da minha parte, eu diria, e isto é muito atual, a regulamentação do lobby em Portugal faz muita falta mesmo, acreditem. É muito, muito bom ser lobista e saber exatamente o que é que eu posso fazer ou não, e com quem é que eu me posso encontrar, e como é que eu me posso encontrar, e em que condições, e as outras pessoas do outro lado saberem, os políticos saberem também, se eu tenho uma reunião com esta organização, eu vou declarar que tive a reunião, e tenho que a declarar. Coisas deste género são muito importantes. Muito obrigada, Diogo, pela partilha. Temos aqui também uma questão da audiência que aproveito já para te colocar, que é em que etapa estamos numa possível uniformização a nível dos modelos de receitas de prescrição na União Europeia? E depois temos aqui a partilha do Bruno, que está a trabalhar em França e vê que de facto existem bastantes diferenças, e pensa que este aspecto poderia ser melhorado para todos os Estados-membros e que de facto poderiam aproveitar melhor aproveitar os melhores aspectos de cada país, como também as receitas eletrónicas em Portugal. Não sei se tens aqui algum comentário a tecer sobre este ponto. Isto não é necessariamente a minha área de atuação, mas posso comentar que existe uma diretiva chamada Cross-Border Healthcare Directive que visa exatamente trabalhar este reconhecimento de prescrições nos diferentes países da União Europeia. Devo dizer que a legislação ahm, permite esta portabilidade das prescrições, mas não exige necessariamente uma uniformização. E isto é uma coisa que os Estados-membros são muito ahm, cautelosos com, que é
e é uma questão geral, que é a área da saúde e com a jurisdição que cada um tem sobre a sua própria, sobre os seus próprios sistemas de saúde. Ah, no entanto, há a partilha de boas práticas, e nós fazemos isso dentro da nossa organização, em que vamos partilhando aquilo que de bom se faz nos diversos países. Mas é importante também percebermos que há contextos muito diferentes, há países grandes, países pequenos, países com um maior produto interno bruto de outros com um menor produto interno bruto, vão tendo abordagens diferentes aqui à questão e também priorizam esta questão das prescrições e de como é que elas são feitas de forma diferente. Ah, de certa forma, alguns deles têm a perspectiva de if it's working, then touch it. Não vamos mudar nada porque está a funcionar. Acho que estamos a andar lentamente na direção certa e depois dar aqui uma nota que o horizonte temporal europeu é um bocadinho diferente do horizonte temporal que há nos países. Nos países normalmente está ligado com os mandatos. Os mandatos, o horizonte temporal em Portugal, por exemplo, são de 4 anos. Na União Europeia, os mandatos são de 5 anos, já são mais longos por definição, e os processos legislativos demoram muito tempo, portanto, estamos sempre a falar de décadas de horizontes temporais. Por exemplo, estava a falar, nós estamos agora a rever a legislação farmacêutica e toda a gente diz isto é uma oportunidade de 20 anos. Nós daqui a 20 anos ainda não vamos estar a rever isto novamente. Portanto, é nesses horizontes que nós falamos e, portanto, para dizer que sim, estamos a caminhar nessa direção, mas vai demorar algum tempo. Obrigada pela partilha. Aproveito agora para fazer só uma questão final, portanto, para também não nos alongarmos muito nas horas, que também em Bruxelas já é mais 1 hora e amanhã ainda é dia de trabalho. Portanto, nós sabemos também que a imigração acaba por ser, e a retenção de talento acaba por ser uma dificuldade que é sentida não só no mercado farmacêutico, mas também numa perspectiva geral, em Portugal. Mas como é que as próprias estruturas do setor farmacêutico deverão atuar para que Portugal se torne mais apelativa à prática da profissão e como é que se poderá então reter o talento? Sei que já falámos aqui de alguns pontos, como as questões salariais, portanto, a questão também da meritocracia, mas assim, muito breve, portanto, num minuto, Teresa, o que é que achas sobre estes tópicos? Hum, Eu acho que há legislação que se pode colocar em prática ou aprovar para, no fundo, conferir mais autonomia aos farmacêuticos. Aqui existem muito protocolos, protocolos de, por exemplo, dispensa de naloxona para o problema da crise dos opioides, do abuso, mas também coisas como test to treat, coisas como fazeres um teste rápido na farmácia para uma strep throat e poderes prescrever o antibiótico logo a seguir, ou coisas como protocolos de contracepção. E essas coisas são coisas que aqui têm sido passadas do ponto de vista legislativo e que se calhar podem ser em Portugal. Agora, isso não pode vir sem um treino aprofundado e sem uma mudança na forma como nós treinamos os nossos farmacêuticos. E, portanto, uma coisa tem que ir a par da outra. Portanto, este é um dos contributos que eu posso fazer para esta pergunta, muito rápido, que é no fundo relacionado com legislação e com aquilo que se chama o scope of practice aqui, e que aí, no fundo, seria a área de atuação do farmacêutico. E eu acho que nós também já estamos muito à frente na questão dos testes na farmácia, do point of care testing, de glicémias, de LDLs, nós estamos muito à frente a esse nível, muito à frente. Portanto, acho que havendo mais articulação com os cuidados primários, havendo mais esse trabalho, acho que podia beneficiar muito os doentes, acima de tudo. Não, isto não é acerca de farmacêutico, tem que ser acerca dos doentes e daquilo que nós queremos oferecer como cuidados à nossa população. Obrigada, Teresa. Portanto, no fundo é mesmo colocar o doente no centro e também já vemos aqui com a questão da vacinação nas farmácias que o papel do farmacêutico também já está a ser mais reconhecido pela população. Portanto, acho que já estamos a dar passos nessa direção, mas ainda há muito trabalho a ser feito, naturalmente. Ruth, passo-te agora a palavra. É praticamente o que a Teresa disse, concordo a 100%, e é realmente tentar inserir o farmacêutico mais nas equipas
multidisciplinares, não só nos cuidados secundários, mas também nos cuidados primários. Introduzir farmacêuticos nos cuidados primários acho que era importantíssimo. Um, Alargar os serviços que se pode fazer em farmácia comunitária e estes serem reconhecidos pelos SNS também acho que seria muito importante. E acho que ia reter muito mais talento e as pessoas iam realmente gostar mais de fazer a sua profissão ah, no seu dia a dia. E lá está. E os doentes iam beneficiar muito, porque sabemos qual é que é a carga neste momento ah, que o SNS tem. Obrigada, Ruth, pelo teu comentário. Diogo, passo-te a palavra agora também para dares o teu comentário final, por favor. Vou-te só pedir, Inês, e desculpa que repitas a pergunta porque eu distraí-me aqui a responder no chat. Estava Sem aqui a problema. acrescentar, a acrescentar alguns dados. Sim, eu reparei também, sem problema. Portanto, é no fundo, como é que as estruturas do setor farmacêutico poderão atuar para que Portugal se torne mais apelativa à prática da profissão e como poderá também Portugal acabar por reter o talento que temos nacional. Ok, não estava longe, mas não quis arriscar uma resposta sem saber. Ah, Acho que muito sumariamente, é preciso saber ouvir. Saber ouvir as pessoas com experiências diferentes, saber ouvir os diferentes pontos de vista, saber também procurar diferentes práticas e expandir os horizontes um bocadinho. Ah, Muita colaboração é necessário e ouvimos por parte da Ruth também o quão isso é importante nos serviços hospitalares no Reino Unido. E a Ruth falou também da evolução da profissão, a evoluir a profissão, apostar muito nos serviços. ah, e depois temos que olhar para a competitividade, e isso é muito importante. E temos que olhar para isto de uma forma, se calhar, horizontal. Não se trata só de condições salariais, também é importante que as farmácias tenham as condições necessárias para as oferecer. E há muito trabalho a ser feito nesse sentido, desculpem, em Portugal, também fora de Portugal, mas não é fácil e demorará tempo, portanto um, continuará a ser algo que durante algum ou bastante tempo, calculo eu e antecipo eu, que sentiremos que estamos a correr um bocadinho atrás do prejuízo, em que houve uma certa erosão ao longo dos últimos anos e que agora essa erosão teria que ser revertida para conseguirmos começar a capturar talento e a fixar talento em Portugal e quiçá, espero que isso seja verdade daqui a uns anos, e mais uma vez com o meu olho europeu do horizonte nas décadas, daqui a algumas décadas conseguirmos mesmo atrair pessoas de volta e atrairmos talento de volta, porque será muito importante para continuar a evoluir e para continuar numa curva positiva no setor em Portugal. Obrigada. Obrigada desde já aos três pela vossa participação nesta sessão. Portanto, obrigada, Teresa, obrigada, Ruth, obrigada, Diogo. Obrigada também pelo debate que foi aqui conseguido. Portanto, já atingimos o nosso horário para hoje. Portanto, chegamos aqui ao final da sessão. Obrigada também a todos os participantes e pelas questões bastante pertinentes que foram colocando ao longo da sessão. Portanto, nós tínhamos certamente muitas mais questões que ficariam aqui para uma próxima sessão, quem sabe, secção regional. Portanto, agradecer também aqui à nossa secção regional pela organização desta sessão das Noites na Ordem e eu também agradecer aqui ao convite que foi endereçado à PJF para moderar esta sessão com um tema que é tão pertinente nos dias de hoje, como vimos também pelo debate que aqui se gerou. Portanto, obrigada uma vez mais a todos os participantes. Portanto, esperemos de facto que esta sessão tenha ido ao encontro das vossas expectativas e que tenha sido útil para conhecer um pouco melhor a realidade do exercício da profissão farmacêutica fora de terras portuguesas e aqui nomeadamente no Reino Unido, nos Estados Unidos e também na Bélgica. Portanto, obrigada uma vez mais e continuação de uma boa noite e boa semana para todos.